mais. Tanto que a conversa que eu peguei dele no celular, que eu clonei o WhatsApp dele, quando eu peguei a conversa dele com a OM, eu tava orando já antes, eu já estava orando, falando para Deus, Senhor, eu não vou mais pegar o celular dele para vigiar, tá nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos. E aí, um certo dia, eu levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar, e ele chegava às 4 da manhã do trabalho, porque ele trabalhava à noite. Aí, um certo dia, ele chegou, aí veio uma vontade, assim, de pegar o celular dele para clonar, aí o WhatsApp de novo. Aí eu falei assim, não, Senhor, mas se eu fizer isso, eu vou estar tirando das tuas mãos. Aí Deus falou, faz. Aí foi onde eu fiz, rapidinho, clonei, aí fui pro trabalho. Aí quando era uma meio-dia, aí Deus me lembrou, eu peguei o celular, fui pro banheiro. Aí foi quando eu comecei a ver a conversa dele. Ali na hora, e tirei prints, e para poder provar, né, umas conversas e tal. Aí foi onde eu provei as conversas, isso foi em julho, né, do ano passado, que já começou, em julho. Aí a gente ficou meio mal, a gente brigou, tudo, né, e aí a gente voltou, eu tentei, ele começou a ir pra igreja comigo, Deus já tava trabalhando ali, entendeu? Só que ele ainda não tava com o coração aberto, porque pensa num homem de um coração duro, de um homem que falava, não existe inferno, o inferno é aqui mesmo, morreu, acabou, sabe? Eu ficava tão triste com aquilo, eu falei, Senhor, eu vou na igreja, eu vejo esses homens assim, sabe, com aquela fé, te adorando, por que meu marido não pode, Senhor? Eu vou louvar nas igrejas, às vezes eu vou sozinha, eu queria tanto estar com meu marido do meu lado, né? Por que, Senhor? Que às vezes eu sou convidada para louvar nas igrejas e eu ia sozinha, porque não tinha meu esposo do meu lado. Aí durante 3 meses depois desse ocorrido que eu mostrei para ele, as conversas, ele começou a ir comigo à igreja, que ele não queria perder a família, né? Mas o inimigo, ele é sujo, sujo. E qualquer brechinha que a gente dá, porque eu não fui sábia também. Um certo dia eu peguei, chamei ele para ir na igreja, ele disse que não iria. Aí eu falei assim, olha, você sabe que sem Deus você não vai conseguir se livrar disso. Aí ele pegou, ele virou pra mim e falou assim, então quer dizer que se eu não for na igreja você não vai ficar mais comigo? Aí eu falei assim, vai ficar difícil, né? Aí foi quando ele, no outro dia, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira eu fui trabalhar. Aí eu cheguei em casa, ele já tinha arrumado todas as coisas dele pra ir embora, pra ir morar com a mãe dele. E eu, naquela arrogância, né, naquele orgulho, eu disse, não, vai mesmo. Até ajudei ele, né? Aí quando foi no outro dia, eu estava no meu trabalho, aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não fui sábia, eu fui uma mulher tola. Pai, quantas vezes eu orei falando que eu não queria ver meu esposo como um homem, mas sim como uma alma. Eu quero orar pela alma dele, eu quero lutar pela alma do meu esposo, Senhor. Aí quando foi na terça, eu fui atrás dele, ele já não queria mais voltar. Aí ele ficou cego totalmente, já não queria mais. Aí foi nisso que eu comecei a ir, comecei a ir atrás, aí eu entrei no grupo de restauração. Por um acaso eu vi o grupo Pérola de Alianças, aí eu vi o telefone, liguei para a missionária, ela conversou muito comigo, me fortaleceu tanto, sabe? Começou a me ensinar e por fim eu deixei ir. Meu marido ficava de semana sem mandar um oi, um bom dia, como tá, as crianças, tal. E eu sofri demais da conta. Eu emagreci em 2 semanas, em 1 semana e meia, emagreci 8 quilos, sabe? Fiquei assim, só o pó. E não era gorda, mas assim, emagreci muito, sabe? E aí, por fim, enfim, ele viveu a vida dele, eu ali e tal. Só que aí, chegou um dia que, assim, num acaso eu vi, como eu disse, que ele sempre gostava de preservar pelo fato de saber como eu era também explosiva, sabe? Aí nesse dia eu vi ele com a moça, aí eu bati na moça, aí eu mordi ele e fiz né, tal. Sem contar uma vez que eu segui ele com o carro, ele tava com a moto, eu quase passei com o carro em cima dele. Então ele sabia que eu era assim meia, né, e ele queria preservar também isso. Mas esse dia eu peguei, aí aconteceu dele ficar com mais raiva de mim ainda, sabe? Ai, meninas, eu falei, pronto, agora eu estraguei tudo mesmo. Eu falei, agora foi tudo por água abaixo. Falei, Senhor, quer saber? Não quero mais. Não quero mais, isso foi bem no Natal. Aí eu comecei a chorar. Meu marido saiu de casa dia 15 de outubro. Aí quando foi em janeiro,
passou o Natal, aí eu comecei a sair, eu voltei a beber, sabe? Aí foi mas uma tristeza tão profunda no meu coração. Foi uma época que eu fiquei mais triste do que quando eu estava lutando pela restauração. Por isso que eu não aconselho ninguém fazer isso, porque é triste. Sabe, é uma dor assim na alma, uma tristeza. Eu saía e voltava, sabe? Eu falava, Senhor, eu não sou desse mundo mais. A minha mãe, outro dia, a gente tinha saído, sabe? Minha mãe falou pra mim que ela ficou tão triste que ela olhava assim pra mim, eu de costas, conversando com as meninas. Ela olhava pra mim e falou, Senhor, minha filha não é desse lugar. Aí Deus falava pra ela, sua filha não é desse lugar, sabe? E eu chegava na minha casa e eu chorava, sabe? Eu via meus filhos assim, eu falava, Senhor, o Senhor falou, né, que tem uma obra na minha vida e meu esposo, mas não tem mais. Eu falei, não tem mais, eu vou ver minha vida, eu não quero mais. Eu falei, tô cansada, chorava, sabe? Aí aconteceu umas coisas, tudo, mas isso era tudo propósito de Deus na minha vida, para Deus mostrar, falar, filha, seu marido, ele te ama sim, ele te ama sim. E meu marido realmente provou que me ama. Sabe assim, do nada ele apareceu na minha porta, sabe? Isso antes já tava dando meio uns efeitos que ele tava querendo voltar. Só que daí quem já não queria mais era eu. Por estar já meio interessada por outra pessoa. Eu já tava, porque o inimigo ele é assim, ele não perde tempo. Ele lança pratos mesmo, e do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você quer. Por isso que temos que vigiar muito nesse período, porque nós estamos sensíveis, frágeis, emocionalmente, e o inimigo ele vai agir com todas as armas, né? E ele colocou uma pessoa tal, e eu fiquei iludida. Aí meu esposo queria voltar para casa, eu já não queria mais. Aí, o que aconteceu? Ele começou a lutar por mim. Foi uma coisa assim, Deus ele é maravilhoso. Meu marido começou a lutar por mim, gente. Ele começou a orar. Tudo que eu fiz, ele começou a fazer. Ele ia atrás dos pastores, sabe? Os pastores que eu ia atrás, ele começou a ir atrás. E Deus tinha usado uma serva dele para falar assim para mim. Ele falou assim, olha, eu vou trazer na tua mão, mas vai ser do meu jeito. Todo lugar que eu ia, Deus usava pessoas para falar, eu vou trazer na tua mão, mas vai ser do meu jeito, não peça misericórdia. Gente, esse homem emagreceu. Gente, esse homem orava tanto, esse homem jejuava. Ele teve um dia que ele ligou para mim 3 horas da manhã, eu fiquei olhando assim que ele queria que eu orasse junto com ele. Eu vi que ele ligou para mim, mas eu fingi que eu não atendi, voltei a dormir, sabe? E aí essa mulher também, Deus usou essa mulher para falar para uma amiga minha, falou assim, Deus vai usar você para falar com ela, para falar com ele, com o esposo dela. Eu falei assim, nossa, mas como vai usar ela, né? Eu fiquei pensando. E não é que realmente usou, ele procurou ela no Facebook para falar, só que ela me levava, nós ia muito no monte orar, sabe? Eu, ela, o pastor Edson, a irmã Rose, nós íamos orar no monte. Chorei muito, eles me ajudaram muito também, sabe? Porque Deus coloca pessoas, Deus levanta pessoas para